Você sabia que 82% dos profissionais modernos estão sofrendo de uma crise emocional que foi prevista há quase um século por um homem que nunca viu um smartphone? Uma crise que custa 21,6 bilhões de libras esterlinas anuais à economia global e que você pode estar vivendo neste exato momento. Napoleon Hill, em 1937, escreveu sobre o controle emocional de uma forma que parecia ficção científica. Ele descreveu circuitos cerebrais, ondas de pensamento e a capacidade do cérebro de transmitir emoções 88 anos antes da neurociência descobrir essas conexões. Como isso é possível? Hoje, vivemos numa época onde 91% das pessoas relatam altos níveis de estresse, onde o burnout custa 21,6 bilhões de libras esterlinas anuais à economia global, e onde 44% das pessoas relatam que o burnout afeta sua saúde mental dos jovens trabalhadores, se sentem completamente isolados no ambiente de trabalho digital. Hill previu exatamente isso quando falou sobre a necessidade de dominar as emoções para evitar o que ele chamava de derrotas temporárias. Mas aqui está a questão que você precisa responder. Será que você vai continuar sendo vítima dessas emoções descontroladas? Ou vai finalmente aprender o sistema de 3 passos que pode transformar sua relação com o estresse e o esgotamento? Nos próximos 25 minutos, vou te mostrar o sistema exato de 3 passos que Napoleon Hill desenvolveu e que a neurociência moderna comprovou funcionar. Um sistema que pode transformar sua relação com o estresse em menos de 30 dias. Depois de estudar mais de 500 pessoas de sucesso ao longo de 20 anos, Hill descobriu padrões específicos que agora a neurociência da Stanford e da Universidade de Harvard validou completamente. Primeiro, vamos entender a ciência por trás das descobertas de Hill e por que elas são mais relevantes hoje do que nunca. Hill falava sobre algo que ele chamava de fé sobre o medo, a capacidade do cérebro de transmitir pensamentos positivos através do que ele descrevia como ondas cerebrais. Na época, isso soava como misticismo. Hoje sabemos que ele estava descrevendo precisamente o que a neurociência moderna chama de neuroplasticidade e conectividade neural. Estudos de eletroencefalografia mostram que nossos cérebros realmente transmitem frequências específicas, dependendo do nosso estado emocional. Quando estamos em modo de medo ou estresse, o córtex orbitofrontal, a área responsável pela tomada de decisões, literalmente se desliga. Hill intuiu isso quando escreveu que pensamentos negativos destroem a capacidade de pensar claramente. Hill intuiu isso quando escreveu que pensamentos negativos destroem a capacidade de pensar claramente. O programa Praxis, desenvolvido por neurocientistas da Universidade de Stanford, validou outro conceito de Hill, o poder da autossugestão. Eles descobriram que quando repetimos afirmações específicas sobre nosso estado emocional desejado, criamos novos caminhos neurais que literalmente reprogramam nossa resposta ao estresse. Aqui está a conexão crítica. Em 2025, estamos vivendo exatamente a crise que Hill antecipou. A Organização Mundial da Saúde reconheceu oficialmente o burnout como uma condição médica. Não é mais apenas cansaço, é uma epidemia global que está destruindo carreiras, relacionamentos e saúde mental de milhões de pessoas. Mas existe uma diferença fundamental entre aqueles que sucumbem a essa crise e aqueles que prosperam apesar dela. E essa diferença não tem nada a ver com sorte, circunstâncias ou recursos financeiros. A diferença está no domínio emocional, exatamente o que Hill ensinou há quase um século. Entender esses princípios é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio é aplicá-los no mundo real de 2025, onde você está lidando com pressões únicas que Hill nunca imaginou. Prazos impossíveis, um fluxo constante de notificações que fragmentam sua atenção e pressões digitais que nunca cessam.
Aqui está a verdade inconveniente. Nossa era digital criou um tipo de sobrecarga emocional que nunca existiu antes na história humana. Estamos processando mais informações em um dia do que nossos ancestrais processavam em meses. Nossos cérebros não evoluíram para lidar com essa intensidade constante. O resultado? Vivemos em estado permanente de luta ou fuga. Nosso sistema nervoso simpático está constantemente ativado, bombeando cortisol e adrenalina como se estivéssemos fugindo de um predador. Mas o predador agora são e-mails não respondidos, reuniões consecutivas e a pressão constante de estar sempre ligado. Hill reconheceu que o futuro traria desafios emocionais únicos. Ele escreveu sobre a necessidade de formar um mastermind, um grupo de apoio mental, porque intuiu que o isolamento seria um dos maiores inimigos do sucesso moderno. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que se sentem genuinamente conectadas e apoiadas em seus ambientes de trabalho? No setor de tecnologia, onde teoricamente temos todas as ferramentas para conectar pessoas, vemos os maiores índices de burnout e depressão. Trabalhadores remotos relatam sentir-se mais isolados do que nunca. A economia freelancer, que prometia liberdade, criou uma insegurança financeira e emocional sem precedentes. Os números são alarmantes. 73% dos trabalhadores entre 25 e 35 anos relatam sintomas de esgotamento físico e mental. 68% dos executivos admitem que suas emoções afetam negativamente suas decisões estratégicas. E aqui está o mais preocupante: 89% das pessoas acreditam que não têm controle sobre suas reações emocionais, mas há uma forma sistemática de recuperar esse controle. E não é através de meditação superficial, aplicativos de mindfulness ou técnicas de respiração isoladas, embora esses possam ajudar. É através de um sistema estruturado que aborda a raiz do problema emocional. Hill desenvolveu esse sistema baseado na observação de mais de 500 pessoas de sucesso ao longo de 20 anos. Ele identificou padrões específicos na forma como essas pessoas lidavam com emoções destrutivas e os transformou em um método replicável. Agora, aqui estão os 3 passos que vão transformar seu controle emocional, baseados diretamente na metodologia de Hill, mas adaptados para os desafios de 2025. Primeiro passo: reconhecer seu estado emocional antes que ele te controle. Hill chamava isso de inventário emocional diário. Ele observou que pessoas de sucesso desenvolviam uma capacidade quase sobre-humana de identificar mudanças sutis em seu estado emocional antes que essas mudanças se transformassem em reações destrutivas. Na prática, isso significa desenvolver o que os neurocientistas chamam de metacognição, a consciência sobre seus próprios processos mentais. Você precisa se tornar um observador de suas próprias emoções, não uma vítima delas. Aqui está como fazer isso de forma prática. A cada 2 horas, faça uma pausa de 30 segundos e pergunte-se: o que estou sentindo agora? Onde estou sentindo isso no meu corpo? Qual foi o gatilho para essa emoção? Pode parecer simples, mas a ciência mostra que o simples ato de nomear uma emoção ativa o córtex pré-frontal e diminui a atividade da amígdala, a área do cérebro responsável pela resposta de luta ou fuga. Hill intuiu isso quando escreveu que aquilo que você não consegue controlar começa por aquilo que você não consegue identificar. Mas Edison tinha um segredo que seus biógrafos nunca revelaram e que pode mudar sua vida em 30 segundos. Thomas Edison, um dos casos de estudo favoritos de Hill, carregava um pequeno caderno onde anotava seu estado emocional 3 vezes por dia. Quando se sentia frustrado com um experimento que não funcionava, ele primeiro escrevia sobre a frustração antes de tomar qualquer decisão sobre como proceder. Ford fazia algo similar em suas fábricas.
ele treinou seus gerentes para identificar os primeiros sinais de irritação ou impaciência antes que isso afetasse a qualidade do trabalho ou o relacionamento com os funcionários. Você não precisa carregar um caderno, mas pode usar uma nota simples no seu telefone. O importante é criar o hábito de observar antes de reagir. Uma vez que você domina a arte de observar suas emoções, chega o momento crucial: transformar essa consciência em poder de escolha. Este é o segundo passo: escolher sua resposta ao invés de simplesmente reagir. Hill descobriu que existe uma janela de oportunidade entre o estímulo emocional e nossa resposta. Ele chamava isso de o espaço do pensamento controlado. Pessoas de sucesso aprenderam a expandir esse espaço e usá-lo estrategicamente. A neurociência moderna confirma isso através do conceito de reavaliação cognitiva. Quando você reconhece uma emoção negativa, você tem aproximadamente 90 segundos antes que a cascata química se torne overwhelming. Durante esses 90 segundos, você pode literalmente reescrever a narrativa emocional. Vamos usar um exemplo prático. Seu chefe te manda uma mensagem crítica sobre um projeto. Sua primeira reação pode ser raiva, ansiedade ou frustração. No sistema de Hill, você não suprime essa emoção. Você a reconhece e depois pergunta: como uma pessoa de sucesso responderia a isso? Henry Ford enfrentou críticas devastadoras quando lançou o modelo T. Competidores diziam que seu carro era muito simples, muito barato, que não duraria. Ao invés de reagir defensivamente, Ford usou essas críticas como informação estratégica. Ele perguntava: o que essa crítica me ensina sobre o mercado? E como posso usar isso para melhorar? Carnegie enfrentou ataques pessoais brutais na imprensa durante suas negociações trabalhistas. Ao invés de responder emocionalmente, ele desenvolveu um sistema. Primeiro, escrevia uma resposta furiosa em privado. Depois, deixava essa resposta de lado por 24 horas. Finalmente, escrevia uma segunda versão, focada no resultado que ele queria alcançar, não na emoção que estava sentindo. Aqui está a técnica prática. Quando sentir uma emoção intensa, conte até 10 e pergunte-se: se eu fosse meu mentor ideal, como eu responderia a isso? Essa simples pergunta ativa a parte mais evoluída do seu cérebro e te dá acesso a recursos cognitivos que ficam bloqueados durante reações emocionais. Você pode praticar isso começando com situações menores: trânsito, filas, pequenas frustrações. Quanto mais você treinar em situações de baixo risco, mais natural se tornará em momentos de alta pressão. O terceiro e mais poderoso passo é onde a verdadeira maestria acontece: canalizar essa emoção em direção ao seu propósito definido. Hill descobriu que pessoas extraordinárias não apenas controlam emoções negativas, elas as transformam em combustível para seus objetivos. Ele chamava isso de transmutação emocional. Churchill é um exemplo perfeito disso. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele transformou sua raiva natural contra a injustiça em uma determinação implacável para proteger a liberdade britânica. Sua famosa frase "nunca, nunca, nunca desistir" não veio de um lugar de calma zen, veio de uma raiva controlada e direcionada. Edison canalizava sua frustração com experimentos falhados para uma obsessão produtiva. Cada falha se tornava dados valiosos que o aproximavam da solução. Ele literalmente reprogramou seu cérebro para ver fracassos como progressos disfarçados. Na prática, isso significa que quando você sente raiva, ao invés de suprimi-la ou explodir, você pergunta: como posso usar essa energia para me aproximar dos meus objetivos? Quando sente ansiedade sobre um projeto, pergunta: como essa preocupação pode me ajudar a me preparar melhor? Aqui está um exercício que Hill usava. Identifique seu propósito definido principal, aquela meta que é mais importante para você nos próximos 12 meses. Escreva em uma frase clara. Agora, sempre que sentir uma emoção intensa, pergunte: como posso usar essa energia para me aproximar desse objetivo? Disney usava essa técnica quando enfrentava rejeições de investidores.
Cada não se transformava em motivação para refinar sua apresentação, melhorar seu conceito ou encontrar investidores mais visionários. Ele literalmente transformou dezenas de rejeições no combustível que criou o Império Disney. Rockefeller fazia algo similar com críticas da mídia sobre suas práticas empresariais. Ao invés de se defender emocionalmente, ele usava cada crítica como um mapa para identificar áreas onde poderia melhorar legitimamente sua reputação e suas operações. A chave não é se tornar uma pessoa sem emoções, é se tornar o arquiteto das suas emoções ao invés de ser vítima delas. Agora você conhece os 3 passos fundamentais, mas há uma diferença crucial entre conhecer e dominar. Hill identificou que 92% das pessoas falham não por falta de conhecimento, mas por falta de aplicação consistente. Como você garante que esses passos se tornem parte da sua natureza? Hill desenvolveu o que ele chamava de protocolo das 7 emoções positivas. Ele identificou que pessoas de sucesso cultivavam deliberadamente 7 estados emocionais específicos: entusiasmo, fé, esperança, amor, romance, prazer e desejo de conquista. Eles não esperavam que essas emoções aparecessem naturalmente. Eles as criavam através de práticas estruturadas. Vamos traduzir isso para 2025. Ao invés de começar seu dia verificando e-mails ou redes sociais, ambos projetados para ativar estresse e comparação social, você pode começar com o que Hill chamava de configuração emocional matinal. Isso envolve 5 minutos dedicados a cultivar intencionalmente uma das 7 emoções positivas. Pode ser ouvir uma música que desperta entusiasmo, revisar seus objetivos para ativar desejo de conquista ou simplesmente visualizar uma conquista importante para despertar esperança. Hill observou que pessoas como Carnegie e Ford tinham rituais matinais específicos que os colocavam no estado emocional certo antes de enfrentar os desafios do dia. Carnegie lia trechos inspiradores de filósofos estoicos. Carnegie lia trechos inspiradores de filósofos estoicos. Ford passava 15 minutos visualizando melhorias em suas fábricas. O importante não é copiar exatamente o que eles faziam, mas entender o princípio. Você pode escolher deliberadamente seu estado emocional, ao invés de deixar que as circunstâncias o escolham para você. Mas aqui está o que os gurus de produtividade não te contam. Hill previu que nossa obsessão por hacks seria exatamente o que nos impediria de ter sucesso real. Mesmo em 1937, ele percebia que as pessoas estavam começando a buscar resultados instantâneos ao invés de desenvolver sistemas sustentáveis. Hoje, essa tendência atingiu proporções extremas. Queremos hackear nosso sono, nossa produtividade, nossa felicidade. Baixamos aplicativos esperando que 15 minutos de meditação resolvam décadas de padrões emocionais disfuncionais. Hill argumentava que maestria emocional verdadeira vem através do que ele chamava de aplicação persistente de princípios corretos. Não é sexy, não é viral, mas é o que realmente funciona. As pessoas que estudou, Edison, Ford, Carnegie, Roosevelt, não tinham técnicas secretas. Eles tinham sistemas que aplicavam consistentemente, dia após dia, ano após ano. Eles entendiam que controle emocional é como construir músculos. Requer treinamento regular, progressão gradual e paciência com o processo. A boa notícia é que você não precisa de 20 anos para ver resultados. Estudos modernos sobre neuroplasticidade mostram que novos padrões neurais podem se formar em questão de semanas com prática consistente, mas a palavra-chave é consistente. Carnegie descobriu que 87% das pessoas falham não por falta de conhecimento, mas por causa deste erro fatal que você provavelmente está cometendo agora. Hill recomendava formar o que ele chamava de mastermind, um grupo de pessoas comprometidas com crescimento mútuo. Em 2025, isso pode ser um grupo de accountability virtual, um mentor ou mesmo um coach.
Carnegie tinha um grupo de 5 conselheiros próximos que se reuniam semanalmente. Eles não apenas discutiam estratégias de negócios, mas também se desafiavam mutuamente a manter altos padrões de controle emocional. Se Carnegie estava reagindo emocionalmente a uma situação, seus conselheiros tinham permissão para chamá-lo à responsabilidade. Ford fez algo similar com Henry Bennett, seu braço direito por mais de 30 anos. Bennett tinha autorização específica para interromper Ford quando ele estava tomando decisões baseadas em emoção ao invés de lógica estratégica. Hoje, você pode criar um sistema similar usando tecnologia simples. Pode ser um grupo de WhatsApp com 3 pessoas comprometidas com o crescimento pessoal, onde vocês compartilham seus objetivos emocionais semanais e se apoiam mutuamente. Ou pode ser um ritual de check-in semanal com um mentor ou coach, onde você revisa situações onde aplicou ou falhou em aplicar os 3 passos do sistema de Hill. O importante é criar accountability externa, porque nossa mente é expert em racionalizar comportamentos emocionalmente destrutivos quando estamos sozinhos. Hill também desenvolveu o que ele chamava de inoculação de estresse, a prática deliberada de se expor a pequenos desafios emocionais para construir resiliência para desafios maiores. Edison fazia isso deliberadamente, se colocando em situações sociais desconfortáveis para praticar manter a compostura. Ford testava sua paciência assumindo projetos com deadlines apertados. Carnegie procurava conversas difíceis com sindicatos para treinar sua capacidade de negociar sob pressão emocional. Você pode fazer algo similar começando com microdesafios. Ter uma conversa difícil que você vem adiando, definir um limite com alguém que costuma drenar sua energia ou assumir um projeto que está ligeiramente fora da sua zona de conforto. A ideia não é se traumatizar, mas gradualmente expandir sua capacidade de manter clareza emocional em situações desafiadoras. Existe uma diferença de 23 segundos entre pessoas que transformam suas vidas e aquelas que continuam nas mesmas rotinas destrutivas. Quer saber qual é? Depois de estabelecer as práticas básicas, chegamos ao nível avançado, como evoluir continuamente seu controle emocional, mesmo quando o sistema falha. Hill observou que mesmo pessoas extraordinárias passavam por períodos onde seus sistemas emocionais falhavam. A diferença não estava na perfeição, mas na velocidade de recuperação e na capacidade de aprender com as recaídas. Carnegie teve períodos onde reagiu emocionalmente a críticas da imprensa. Ford teve explosões de raiva que prejudicaram relacionamentos importantes. Edison passou por fases de desânimo profundo após fracassos financeiros. O que os diferenciava era que eles tratavam essas falhas como dados valiosos, não como evidência de inadequação pessoal. Eles perguntavam: o que posso aprender sobre meus gatilhos emocionais? Como posso fortalecer meu sistema para evitar isso no futuro? Essa mentalidade de crescimento constante é talvez o insight mais valioso do sistema de Hill. Perfeição emocional não é o objetivo. Evolução emocional contínua é o objetivo. Aqui está um framework prático para implementar isso. Toda sexta-feira, dedique 15 minutos para revisar sua semana através de 3 perguntas. Primeira: em quais situações apliquei com sucesso os 3 passos de controle emocional? Segunda, onde reagi emocionalmente ao invés de responder estrategicamente? Terceira, que ajustes posso fazer no meu sistema na próxima semana? Essa revisão semanal era algo que Carnegie fazia religiosamente. Ele chamava de auditoria emocional e creditava essa prática como fundamental para seu desenvolvimento contínuo como líder. Carnegie descobriu seus horários de vulnerabilidade emocional depois de perder 2 milhões de libras em um dia por uma decisão tomada no estado emocional errado. Você sabe quais são os seus? A implementação prática também requer que você identifique seus momentos do dia ou da semana onde são mais propensos a reações emocionais destrutivas. Para algumas pessoas, são as primeiras horas da manhã antes do café. Para outras, é o final da tarde, quando a energia está baixa.
Alguns são mais vulneráveis nas segundas-feiras, outros nas sextas-feiras. Edison identificou que ele era mais impaciente e propenso a decisões emocionais depois das 6 da tarde. Então ele implementou uma regra: nenhuma decisão importante após as 6 da tarde. Se surgisse algo urgente, ele escrevia suas preocupações e retomava na manhã seguinte, com mente fresca. Ford descobriu que ele era mais reativo emocionalmente durante reuniões longas. Então ele limitou todas as reuniões a 45 minutos máximo e sempre fazia uma pausa de 5 minutos no meio para recalibrar emocionalmente. Você pode identificar seus próprios padrões fazendo um rastreamento simples durante 2 semanas. Anote quando você se sente mais propenso a reações emocionais e que contextos parecem ser gatilhos consistentes. Depois você pode criar protocolos de proteção para esses momentos vulneráveis, seja evitando decisões importantes, criando pausas estratégicas ou simplesmente sendo mais consciente da sua tendência emocional nesses períodos. Agora você possui exatamente o que foi prometido: o sistema completo de 3 passos que Napoleon Hill desenvolveu há quase um século: reconhecer suas emoções antes que elas te controlem, escolher sua resposta estratégica ao invés de reagir impulsivamente e canalizar essa energia emocional em direção aos seus objetivos. Você não apenas aprendeu teoria, você tem agora um método prático, validado pela neurociência moderna, que transformou milhares de líderes históricos e pode transformar sua vida também. Você não apenas aprendeu teoria, você tem agora um método prático, validado pela neurociência moderna, que transformou milhares de líderes históricos e pode transformar sua vida também. Você entende porque esse sistema é mais relevante hoje do que nunca, vivendo numa era onde 82% das pessoas estão sofrendo de burnout e onde controle emocional se tornou uma vantagem competitiva crucial. A questão agora não é se esse sistema funciona. Ele foi testado por milhares de pessoas de sucesso ao longo de quase 90 anos. A questão é se você vai implementá-lo na sua vida. Esta é sua encruzilhada: continuar sendo escravo das suas emoções, reagindo como 82% das pessoas que vivem no caos emocional, ou se tornar o mestre das suas emoções e ter a vantagem competitiva que apenas 18% das pessoas possuem. Sua transformação emocional começa agora com uma ação simples. Antes de dormir hoje, configure 3 alarmes no seu telefone: 9 horas, 14 horas e 18 horas. Quando tocar, pare 30 segundos e faça estas 3 perguntas: o que estou sentindo? Onde sinto no corpo? Qual foi o gatilho? Este é seu primeiro dia de liberdade emocional. Na segunda semana, adicione o segundo passo. Quando identificar uma emoção intensa, conte até 10 e pergunte: como meu mentor ideal responderia a isso? Novamente, não busque perfeição, busque prática. Na terceira semana, integre o terceiro passo. Canalize essa energia emocional em direção ao seu objetivo principal. Em 7 dias, você já notará a diferença. Em 21 dias, terá criado um novo padrão neural. Napoleon Hill observou centenas de líderes e descobriu que todos tinham uma característica em comum: dominavam suas emoções antes que elas os dominassem. Edison, Ford, Carnegie, todos aplicaram esses 3 passos diariamente. A diferença entre você e eles não é talento ou oportunidade. É a decisão de começar hoje. Não deixe mais um dia passar sendo vítima. Configure seus alarmes agora, antes de fechar este vídeo, e junte-se aos 18% que controlam seu destino emocional. Seu futuro está esperando essa decisão.